Bom dia, jovens! Pessoal, então vamos para a segunda parte do conteúdo aí da extrema-direita, né? Focando mais no principal tema que eu queria debater com vocês, que é o avanço, esse crescimento desse pensamento embrionário que eu falei ali no final do vídeo, do extremismo do pensamento de direita, né? Do Estado regido por uma burguesia, por uma elite empresarial extremamente forte e que motiva, né, e que incentiva o pensamento de direita exacerbado, exagerado, extremo, tá certo? Então, o que vem acontecendo? Assim como aconteceu lá a crise de 29, né, o Estado de Direito super interventor com o New Deal e depois como isso ressoou na Europa, o que vem acontecendo no mundo recentemente para que esse pensamento de extrema direita ressurja, né, comece a brotar novamente no seio da sociedade, principalmente no seio da sociedade europeia. Então vamos lá, galera. Então tudo começou, né, lá nos anos de 2008, 2009, 2010. Né? Para quem lembra, no ano de 2008, durante o governo do Barack Obama, né, que era um cara social-democrata, né, que queria ali resgatar alguns pontos do welfare state, tentou fazer o Obamacare, né, dar um sistema de saúde não público, mas mais barato para a população americana, né. Nesse inteirinho aí, deu uma treta que envolveu uma estratégia, assim, uma ação dentro das especulações da Bolsa de Valores, que foi a bolha imobiliária. Que tinha, não sei se vocês têm muito domínio sobre esse conceito, sobre esse assunto, mas foi o seguinte, né? O sistema especulatório da Bolsa de Valores americana tinha o tal dos títulos subprime, que eram títulos com baixíssimo valor na Bolsa e no mercado imobiliário. E esses títulos foram sendo vendidos em grandíssimas quantidades a pessoas com créditos, com linhas de créditos duvidosas. Isso gerou um processo de inadimplência, de calote, de acúmulo de dívidas nos bancos e nas credoras imobiliárias insustentável. Chegou uma hora que eles começaram a tomar os imóveis, começaram a quebrar, porque alguns menores quebraram. Isso gerou um efeito cascata, um efeito dominó, que tomou uma proporção gigantesca e que exigiu que o governo americano, que o governo do Barack Obama, voltasse àquela lógica intervencionista lá do New Deal, só que, claro, pensando isso agora no século XXI. Então, o governo precisou intervir de novo de uma forma muito forte na economia. Olha aí como já a gente ecoa, né, o que aconteceu lá no New Deal de 1930, 1933. Né? Então, uma crise econômica, a exemplo da crise de 29, e a necessidade de um Estado interventor, né, um Estado presente para segurar a saúde do sistema capitalista americano, né? Tanto é que o Obama se aproxima da China, né? Vende algumas dívidas do Tesouro Americano para a China, né? Eles acumularam aí... Eita! Vamos lá, deixa eu ver, não adiantou, né? Então tá, essa crise de 2008, do subprime, da bolha imobiliária lá, que deixou um monte de gente sem casa nos Estados Unidos, gerou um efeito dominó muito eu acredito que seja no sentido quantitativo de grana envolvida, muito mais assombroso, né, muito mais forte do que o que foi de 29, tá? No sentido monetário, no sentido de grana, quantidade, tá? E, claro, vai afetar não só o mercado dos Estados Unidos, mas também o mercado europeu, o mercado latino-americano. Por quê? Porque os Estados Unidos é, querendo ou não, o grande catalisador da economia mundial ainda hoje, né? Os caras detêm mais de 25% de tudo que circula no planeta, né? Os caras são fortes, né? Sempre foram, né? Desde o século XX os caras são muito fortes, tá certo? Então isso vai gerar consequências também para a economia europeia, para o bloco da União Europeia, só que um pouquinho depois, com um pouquinho de delay, entre os anos 2009 e 2010, né? Você tem uma forte desvalorização do euro em consequência da forte instabilidade americana no ano anterior, tá certo? Essa fagulhinha da desvalorização do euro começa a criar, dentro do parlamento europeu e dentro dos parlamentos individuais de cada país, uma insatisfação com a mentalidade de bloco, né? Por quê? Simplesmente pelo seguinte, você tem alguns países que são mais suscetíveis a crises, então estados aqui, ó, né?
Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que ficaram conhecidos como PIGS, né? Tá até na ordem aí, ó, PIGS, né? Então, esses países começaram a influenciar negativamente a economia do bloco. Você tinha um bloco que estava estabilizado, de repente os países mais frágeis caem e você puxa o bloco para baixo. Normal, você está pensando num bloco. E isso cria uma insatisfação com os países que são um pouquinho mais fortes, né? A Alemanha, a França, o próprio Reino Unido, né? A Bélgica, que vem lá do Benelux, né? Desde o princípio. Então você cria uma insatisfação e fala, pô, mas a gente tem economia super saudável aqui individualmente, aí você tem uma crise do bloco, todo mundo vem para baixo por causa de alguns países. Então você cria uma mentalidade chamada, ou estimula uma mentalidade chamada eurocética, que é um bloco de parlamentares que são, ou de políticos que são céticos ao que vinha sendo a União Europeia, né? Que se construiu aí com a ideia de aglutinar os esforços políticos e econômicos para que todos os países da Europa crescessem enquanto grupo, crescessem e conseguissem se bater de frente com o poderio americano, com o poderio estadunidense, que é gigantesco, né? Então, esse contexto aí de 2008, 2009, 2010 cria, né, a necessidade de um Estado intervencionista americano e joga na Europa uma crise de efeito dominó, porque tudo que acontece de crise econômica nos Estados Unidos ressoa na Europa também, porque eles têm acordos financeiros muito bem estreitados e um depende do outro economicamente. Se um fragiliza, o outro fragiliza como consequência, tá certo? E nesse interim, né, de que, ou quando a Europa entra em crise, né, eles começam a aplicar a mentalidade neoliberal. Lembra dela? Que eu falei lá, do Estado recuar um pouco. Mas por que eles dão um pulo, parece, à frente do que aconteceu anteriormente? O Estado europeu, ou o Estado que vinha, alguns estados, né, alguns países que vinham nessa toada social trabalhista, do Estado interventor, do bem-estar social, veem que o Estado inchado, o Estado grande, gera imposto, gera custo para a sociedade. Então eles querem tirar esse custo, tirar esse peso das costas. Olha, eu não vou bancar o bloco, eu não vou bancar eu francês, ou eu alemão, ou eu britânico, não vou bancar a crise de Portugal no bloco, não vou bancar a crise da Irlanda, não vou bancar a crise da Espanha. Eu quero pensar no meu país, olha o nacionalismo aí, ó. Meu país primeiro, né? Eu não vou pensar no bloco, eu não vou pensar no imigrante, eu não vou pensar na Europa como um todo, se o problema, eu tenho que pensar no problema do meu país primeiro, né? Então sai essa ideia do Estado esbanjador, do Estado interventor, do Estado que cria possibilidade de bem-estar para todos, e entra aquela ideia do conservador, né? Da lei mais prática, do Estado menos participativo, do pensamento liberal, né? Liberal econômico. O liberalismo econômico ocupa essa fragilidade momentânea, né, do modelo de Estado participativo. Isso na Europa, tá? E junto com essa ideia de substituição do modelo mais social-democrata, mais do bem-estar social, por um modelo conservador de economia liberal, a União Europeia impõe àqueles países que estão em recessão, os PIGs, Portugal, Irlanda, Ih, me perdi aqui, não lembro todas de cabeça. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, né? O S do PIGS é porque é Spanish, tá certo? Então, a Troika, que é uma organização de controle fiscal da União Europeia, ela impõe a esses países um severo programa de austeridade fiscal, né? Vamos controlar a dívida pública, controlar os gastos públicos para a gente equalizar essa situação. Em muitos países isso dá certo, né? Na Irlanda eles conseguem resolver, na Itália eles resolvem parcialmente, na Espanha eles conseguem resolver. O único que patina ainda hoje com isso aí é a Grécia, né? Que tentou voltar para o modelo mais do welfare state, porque a sociedade estava muito sobrecarregada, né? Não deu certo, e aí eles voltam de novo para o modelo conservador e patinam nessa vai e volta, vai nessa alternância meio mal planejada, né? Estão patinando até hoje, tá certo? Então, nesse espectro aí da crise econômica europeia,
eles propõem um enxugamento do gasto do Estado. Para quê? Para organizar a lógica, né, a economia como um todo. Um recuo do Estado também pelos políticos que foram eleitos nos países mais fortes, mas é imposto isso por essa entidade fiscal aí, a Troika, para os países que estão em recessão econômica e que estão puxando o bloco para baixo. Então, todo o bloco, né, de uma maneira meio que intuitiva, impõe um neoliberalismo, né, uns de uma forma democrática, eles elegem, né, políticos que têm essa cartilha mais neoliberal, e outros de uma forma muito mais impositiva, né, colocam aí essas obrigatoriedades de cumprir algumas pautas para os PIGs, para aqueles países que estão puxando o bloco para baixo, né? Crise econômica. Lembrando que tudo que puxa essa necessidade de mudança, ou a grande motivação para essas mudanças da sociedade são crises econômicas. O Brasil está passando por isso também, né? A eleição do presidente Bolsonaro, ela veio com esse argumento de que era preciso uma mudança, né? Enxugar a máquina pública, cortar os impostos, estimular os empresários a contratar, né? A movimentar a economia, o pensamento neoliberal, né? Retrai o Estado, enxuga os gastos do Estado, porque a gente está gastando demais, tem muito imposto, diminui o imposto, porque está gastando menos, né? E estimula, né? Cria ou facilita, desburocratiza, né? Cria uma reforma fiscal, uma reforma tributária, uma reforma trabalhista para incentivar os empresários a fazer a economia crescer. Não é o Estado sai, né? O Estado se ausenta, o Estado só regula as bases para a economia andar sozinha, né? Então a gente vem de um momento onde o Estado era mais participativo, intervencionista, keynesiano, e agora recua para o modelo neoliberal, né? O que aconteceu lá no século XX está acontecendo de novo no século XXI. Vamos lá. Onde que acontece ali, né? Quem são os países que puxam essa fila da mudança de chavinha pro modelo social, do modelo social-democrata, do modelo do bem-estar social, para o modelo conservador de economia liberal? O Reino Unido, né? Vocês lembram lá que eu falei do Brexit? Quando sai o Gordon Brown e entra o David Cameron, na primeira eleição dele, o David Cameron já vem com pensamento conservador, com pensamento liberal econômico. Vamos parar de gastar rios de dinheiro com o Reino Unido e principalmente com a União Europeia, e vamos pensar em como criar condições para a economia se aquecer, para o Estado desinchar e para a economia caminhar sozinha, né? Em Portugal, o José Sócrates sai, né? Desculpa, o José Sócrates entra e depois entra o Pedro Passos Coelho, que são dois presidentes mais conservadores, né? E tentam aplicar aquelas medidas de austeridade que a Troika impôs para os países em crise, né? Conseguem ali dar uma estruturada, claro, enxugam o Estado, diminuem os impostos, tá certo? Então eles aplicam a cartilha neoliberal. Na Itália, sai o Berlusconi, que já era liberal, mas que vinha envolvido em escândalos de corrupção, então era um modelo de direita corrupto, e entra o Marco Monti, que se compromete ali a aplicar o modelo de austeridade proposto pela Troika. Na Grécia está uma bagunça, até hoje, né? Por quê? Na Grécia você tem o presidente e o primeiro-ministro. O presidente, ele é de direita, né? O primeiro-ministro, o Tsipras, que é de um partido de esquerda, o negócio estava tão confuso ali, tão bagunçado, que ele tentou sair, né? Ele tenta sair, ele abandona o cargo de primeiro-ministro, só que ele é reeleito, o partido dele ganha de novo essas eleições do parlamento e ele é recolocado no parlamento como primeiro-ministro. Então ele tentou largar o barco e falou, não dá. Se a Grécia não aplicar a austeridade fiscal, ele não queria, ele era o pensador principal da esquerda na época, lá no começo dos anos 2010, ele abandona o barco, ele fala, não dá para fazer uma retomada econômica na Grécia se a gente não aplicar a austeridade fiscal. Ele se rende a isso, entrega o barco, ele fala, se eu fizer isso aqui eu vou estar indo contra os meus princípios. Mas aí o partido dele ganha de novo, porque a sociedade entende que a esquerda ela precisa participar desse processo, e ele volta a ocupar o cargo de primeiro-ministro no parlamento, né? E aplica as autoridades fiscais, só que aplica meio a contragosto, e por isso que eu acredito que a Grécia ainda está
patinando nessa retomada econômica dela aí, tá certo? A Espanha sai o Zapatero, que é um cara de esquerda clássica, e entra o Mariano Rajoy, né, que é um cara conservador que vai implantar também a lógica da austeridade fiscal. Vejam aqui, ó, que com exceção da Irlanda, todos os PIGs estão aqui, né? Portugal, Itália, Grécia e Espanha. E o Reino Unido, que a gente já sabe ali, com aquela aula que eu dei para vocês do Brexit, que nunca foi um país com grandes paixões pela União Europeia, né? Ele não participa do Acordo de Schengen, que é o acordo de fronteiras liberadas, e também não adotou o euro como uma moeda de bloco como os outros fizeram, né? Então, ele nunca foi o grande membro, o grande bastião ali, aquela grande figura dentro da União Europeia, né? Ele estava ali à margem sempre, tanto é que ele saiu fora agora no começo de 2020, né? Vamos lá. O que acontece aí nesse interim de crises acontecendo, de governos, de pautas sendo mudadas, tá? Sempre existiu, só que numa escala muito restrita, vestígios da extrema esquerda de pensamentos radicais na Europa. Eles não sumiram, eles não foram obliterados, né? Eles não foram consumidos pelas trevas. Eles estão ali, né? Só que eles estavam latentes, eles estavam reduzidos. Quem reproduzia esse discurso eram os saudosistas, pessoal, igual aqui no Brasil, porque na época da ditadura a economia caminhou. Claro, endividamos tudo, né? É opinião minha, tá? Não estou dizendo que você tem que acreditar em mim. Então você tinha esse pensamento latente ali, mas era uma população muito mais idosa, né? Que reproduzia isso, aquele saudosismo. Porque na Segunda Guerra a Alemanha cresceu, né? Depois tomamos bomba de tudo que é lado, mas crescemos. Então tem esse eco, né? Só que o que acontece? Pra quê? E aí que é o X do ponto de hoje, né? Do ponto da atualidade. Para que a direita conseguisse ganhar notoriedade, ganhar força, né? Ganhar ímpeto para bater de frente a um pensamento de bem-estar social. Porque, é legal você ver que o Estado, que o governo, que o Estado se preocupa com a população, né? Que ele é intervencionista, que ele quer o bem, que o bloco quer que a sociedade tenha renda mínima, enfim, várias pautas, né? Que tenha acesso à educação. E, claro, vai pagar imposto? Tem que pagar. Mas é interessante ver que o Estado ele coloca as necessidades básicas do povo como uma pauta interessante, como uma pauta importante, né? O bem-estar social ele tem que estar, eu acredito que ele tem que estar presente. Então, como é que a direita liberal, que quer que o Estado seja enxuto, que quer que os impostos sejam diminuídos, ou seja, que o Estado deixe de arrecadar e colocar esses benefícios para a população, né, de uma maneira automática e natural, como é que você convence o voto, né? Como é que você ganha esse voto? Então, eles colocam algumas pautas que são mais chamativas, vamos dizer assim, nesse contexto, né, de fragilidade, de questionamento do funcionamento do que tem sido feito, da própria União Europeia. Então, eles resgatam pautas da extrema direita, né, do pensamento mais extremo, e colocam elas dissolvidas dentro do programa político para inflamar os ânimos dos eleitores que simpatizam ou que se opõem ao que vem acontecendo, né? Se opõem ou se questionam ou se rebelam a esse momento que eles vêm vivendo, de crise, né? De que um bloco puxado por um grupo pequeno de países vem inteiro para baixo, né? Então eles começam a questionar e eles puxam alguns argumentos da extrema-direita para o debate. E aí eles abrem uma frestinha, né? Vou usar uma analogia meio tosca aqui, mas é o seguinte. Você tá lá num quarto vedado, escuro, né? Aí você abre um pouquinho a fresta, né? Essa aberturazinha já vai colocar que essa luz aí do pensamento que vinha sendo bloqueado entre
né, de uma forma escancarada. Então, o pensamento que antes era meio que abandonado, porque vinha sendo rechaçado por causa desse radicalismo histórico que foi muito atacado, né, durante a Segunda Guerra, principalmente por conta da história do Hitler e do Mussolini, começa a ganhar abertura, começa a ganhar reverberação, né? A direita, ela se permite trazer esses pontos que são mais sensíveis, né, e mais atraentes, e começa a colocar isso dentro do seu discurso que antes era mais moderado. Isso balizado por quê? Balizado por dois pontos. Crise econômica, que vem muito sendo construída, né? Esse argumento de a gente está passando por uma crise e a crise tem que ter um culpado. O culpado não é a economia, o culpado não é o livre mercado, né? Na cabeça dessa galera mais radical. O culpado é, entre aspas, quem rouba meu emprego. E quem que rouba o meu emprego? O imigrante. Isso num pensamento que eu entendo extremamente deturpado, né? Um pensamento extremamente radical que quer encontrar aquela ideia do inimigo em comum. Vamos atacar alguém para culpar do que está acontecendo. Então, a crise econômica, dentro do pensamento de direita, de extrema direita, que abre para essa configuração da extrema direita, ela encontra o inimigo comum, o imigrante. E não é um tipo de imigrante. Não é qualquer imigrante, é um tipo específico. Porque eles, claro, os americanos também, você não acha que o brasileiro lá na Europa é tido como simpaticão, né? Ô brasileiro, vem cá. Não, a gente também sofre xenofobia lá, tá? Mas eles encontram dois povos principais que são mais perseguidos. Os africanos, principalmente o pessoal do norte da África, e os muçulmanos, né? Vindo ali da Península Arábica e também do norte da África, tá? Os muçulmanos têm ali um ponto que a profundidade do debate é muito maior do que a gente vai propor aqui, que são culpabilizados, né? Não culpados, mas culpabilizados por um discurso extremista e radical pelos ataques terroristas, né? Nos anos 2000 você teve sucessivas bombas, sucessivos ataques a vários prédios públicos, a vários espaços públicos em diversos países da União Europeia. Alemanha, Inglaterra, quando ela ainda era da União Europeia, Holanda, França, Bélgica, Finlândia, Suécia. Né? Você teve um monte de ataque terrorista nesses espaços, tá certo? Então isso meio que coloca ali um argumento tosco, um argumento sem embasamento. Quem são os culpados por esses ataques terroristas? São células terroristas islâmicas. Então todo muçulmano é terrorista. A gente não pode permitir que o muçulmano entre aqui de forma deliberada. Vamos achar esse inimigo, né? E os africanos também, né? Porque o africano vem para cá roubar emprego do europeu médio, do europeu comum. Gente, o nível de formação é totalmente diferente, né? A galera que vem, seja os muçulmanos não terroristas, né? Porque não é todo mundo muçulmano que é terrorista, pelo amor de Deus. E a galera que vem da África, a grande maioria não tem o mesmo nível social da galera média europeia. Eles vão ocupar espaços que o europeu comum não quer ocupar. Que a população economicamente ativa da Europa nem se predispõe a ocupar. Então eles não vão roubar emprego. Pelo contrário, a Europa tem déficit de mão de obra, né? Eles estão passando ali por um decréscimo populacional há anos. A taxa de natalidade da Europa é menor que 2, né? Você não tem como uma população economicamente ativa, adulta, se manter se você não tem uma fecundidade superior a 2. Você não está repondo. Então na Europa está acontecendo isso. Então é preciso, para que a economia se sustente, que imigrantes venham ocupar esses espaços, né? Só que esse discurso de tipo, o culpado é o muçulmano, o culpado é o africano, isso pega, né, porque é a sensibilidade do discurso, isso pega muito forte na cabeça dos jovens. Isso sai daquela mentalidade retrógrada dos velhos, né? Que, meu Deus,
a extrema-direita, o líder, né, aquele que perseguiu o inimigo, que antes eram socialistas, os comunistas, isso dá uma renovada e começa a ressoar na cabeça dos jovens de uma nova forma, com uma nova roupagem, que antes era também dos judeus, né? E aí você tem um novo inimigo, ou uns novos inimigos, que são os africanos e os muçulmanos, os islâmicos, né? Os árabes, certo? Então você tem ali sementinhas brotando, né? De um pensamento neofascista, neonazista, de uma nova extrema-direita brotando no seio da sociedade jovem europeia. Olha aí que sinistro, né? E o que acontece? Vamos lá. Eu falei, né? Quem é o foco da xenofobia? O africano e o árabe, né? Árabes que saem de países que estão passando ali, ó, por guerras que eles não são culpados, né? A Palestina sendo perseguida os palestinos sendo perseguidos pelos Estados Unidos e por Israel, os afegães, né? Depois da grande guerra contra o terrorismo ali do governo Bush, né? Que o país já era devastado desde a crise soviética lá, quando os Estados Unidos e a União Soviética tentavam influenciar o território afegão. Então, desde lá, o país já está em frangalhos. E aí você teve a grande guerra ao terror, né? Contra o Osama Bin Laden, que devastou uma boa parte do Afeganistão. E na Síria também você tem questões políticas de perseguição de grupos, né, dos curdos principalmente, que levam contingentes populacionais a migrar em direção à Europa. Então você tem o que a gente chama de diáspora arábica, né? Nesse contexto aí tem muita gente saindo de uma maneira forçada do Oriente Médio, né, desses países árabes, e procurando refúgio, procurando uma vida melhor na Europa. E claro, né, isso assusta, porque você tem um contingente muito grande. Foi no Brasil mais ou menos o que aconteceu quando os haitianos vieram, né? Fazendo um paralelo ali, quando os haitianos vieram, porque o haitiano vai roubar emprego do brasileiro. Gente, desculpa, é uma fala talvez até meio racista, não sei. Mas vocês já viram o que grande parte dos haitianos fazem na sociedade? Eles vivem de informal, gente. Eles vivem vendendo perfuminho na praça, né? Eles vão trabalhar no terceiro setor, subempregados. Eles não estão ocupando o emprego do teu pai, da tua mãe, né? Eles estão abaixo, infelizmente, né? Então, o árabe que sai lá do cu da Arábia, né, e vai procurar emprego na Europa, ele não vai bater de frente com o cara que estudou em Oxford. Não tem sentido. Então ele não vai roubar o emprego do europeu comum, né? Ele vai ocupar as margens do terceiro setor. Ele vai ocupar empregos subvalorizados, né? Ele vai engrossar a arrecadação do imposto, do consumo na economia europeia, né? Ele é uma coisa que é até às vezes necessária. Claro que muitos vão de forma ilegal, né? Criam outras questões que extrapolam a questão econômica, né? Uma questão de legalidade burocrática, de fronteira, de documento, né? O problema não é a migração, é a ilegalidade da migração, eu acho, né? Então é outro ponto, tá certo? E os africanos sempre foram ali por conta do mar Mediterrâneo, né? A gente tem, inclusive, vários casos de balsas que viram, a galera morre, chega morta ali no mar da Itália ou na França, né? Nos últimos anos aconteceu isso várias vezes, mas que é o único jeito deles saírem dali, né? Na África também está uma draga, a economia dos países africanos, mesmo do norte da África, de Marrocos, Egito, não é tudo isso, né? Então eles procuram, tem a Europa ali do lado, claro que eles vão tentar a vida na Europa, tá certo? Agora, quem é o culpado pela crise econômica europeia? É o imigrante? Explica pra mim, tenta achar uma lógica. Tenta achar em que ponto que o imigrante ele é o culpado pela crise econômica. Não faz sentido, né? Mas na lógica da extrema-direita, encontrar esse elo mais fraco, esse inimigo em comum, essa pessoa que pode ser atacada, para exaltar os ânimos daquela galera mais nacionalista, mais ufanista, cola, né? Chama voto, chama atenção, dá um brilho no ego, né? Só que se você for ver quem são os culpados de verdade, são dois. São as duas potências que batem de frente com a Europa e que são, entre aspas,
opositores do jogo econômico, que é os Estados Unidos, que puxou a economia da Europa para baixo nos anos 2009, e a China, que vem fazendo dumping, né, que vem fazendo aquela estratégia que eu expliquei para vocês lá na outra aula da questão dos Estados Unidos e China, que é o seguinte: o Estado comunista chinês, o Partido Comunista Chinês, ele tem o controle da máquina monetária e da máquina tributária chinesa. Então eles subsidiam produtos, eles abaixam o valor de produção para que esse produto chegue barato na Europa e quebre as fábricas europeias. O problema não é o árabe pobre, não é o africano que foge para não morrer de fome. O problema é o livre mercado que está ali a todo vapor. E se você não encontrar estratégias que consigam colocar, né, o jogo de igual para igual, quem vai sofrer é o Estado, quem vai sofrer é a economia e quem vai sofrer é a sociedade. Né? E isso vai afetar, de novo, uma classe média, uma elite europeia que sente, né, ou que se sente acuada, que se sente amedrontada por uma crise que pode fazer o comércio, o negócio dela quebrar, né? A empresa dela quebrar, certo? Então, vamos lá. Voltando aí na questão dos imigrantes, né? Falando um pouco mais da questão dos imigrantes. A Europa, para quem lembra aí das aulas de geografia, grande parte dos países está na fase da transição demográfica no estágio 4, que é a pirâmide envelhecida. Você tem muito mais velhos, né? O aumento da qualidade de vida, da melhoria da saúde e da educação fez com que você vivesse mais, então o topo da pirâmide vai se alargando, né? Vai vivendo mais, tendo mais velhos. E os investimentos em educação, qualidade de vida, fazem com que a vida fique muito mais caro, o custo de vida fique caro, e que as famílias comecem a fazer planejamento familiar. Então você tem o seguinte: a pirâmide normal ela está equilibrada, ela é mais ou menos assim, ó. É uma coxinha. Quando você tem investimento em saúde, e isso dá resultado, o topo da pirâmide começa a abrir. E o meio da pirâmide começa a se diluir. Quando você tem controle de natalidade, a base começa a estreitar. Ela vai sair de uma coxinha, vai virar uma coisa meio que equivalente. 30% aqui em cima, 35% aqui embaixo, 35% na base. E isso é insustentável, né? Você ter muito idoso, relativamente pouco adulto e pouca criança, ou 35% de idosos, 38% de adultos e 20 e pouco por cento de criança. Essa equação não fecha. Por quê? O número de pessoas que nascem ali, aquela natalidade que é reflexo da fecundidade, não vai repor a população economicamente ativa. Se 2 adultos não têm pelo menos 2 filhos, quando eles morrerem, quando eles forem idosos, ele não vai ter quem pague esse benefício para ele em forma de imposto lá quando ele ficar velho. Né? Os filhos dele não vão pagar esse proporcional para ele receber a previdência. Né? Pensando no Estado provedor, que tem previdência pública, né? Que tem aposentadoria pública, que tem sistema de previdência, né? Que na Europa tem. Então, a Europa está nesse colapso. Ela precisa, isso que é o argumento que eles distorcem, a Europa, para arrecadar, para que o Estado consiga manter a saúde financeira da Previdência, ela precisa de imigrantes, ela precisa de gente consumindo, ela precisa de gente alimentando o PIB. Então, o migrante é necessário. Ele não é o inimigo, ele é necessário, ele mantém a economia girando. O problema não é o imigrante de forma geral, né? Todo imigrante é ruim. O problema é que existe burocracia para regularizar o imigrante na Europa. Né? Existe burocracia. Claro, é uma forma de controle. Mas o problema não é imigrante de forma geral. O problema é como ele entra, se ele está regularizado, se ele vai pagar o imposto, se ele está recolhendo algum benefício, se ele está produzindo alguma coisa para o Estado em forma monetária. Se ele não está, aí ele é problema. Né? Mas o grupo imigrante como um todo não é o inimigo. Na verdade, eles são parte da solução, né? Então, esse discurso aí ele já começa a ser desmontado daí. Vamos achar o inimigo como o imigrante, coitado, que é um quebrado ali que vem lá da PQP de um país totalmente arrebentado. Vamos perseguir ele porque ele não tem voz ativa aqui na sociedade, né? Ele é o culpado.
sendo que a Europa desde sempre recebe imigrantes, né? Africanos, asiáticos, americanos. Ela é um continente de imigrantes, que recebe imigrantes desde sempre. Então eles não são culpados, eles fazem parte do jogo, né? Olha aí, ó. Vamos pensar. O imigrante aumenta a população economicamente ativa a curto prazo, amplia a arrecadação de impostos e ocupa os trabalhos menos remunerados que os europeus não querem. Então eles não são o problema. Eles não são o problema. Esse discurso de vamos perseguir o imigrante, né? O imigrante é o problema. Que o Trump também usou nos Estados Unidos, que é a mesma lógica daqui, a mesma lógica da Europa. O imigrante ajuda. O problema é quando ele está ilegal, né? O problema é quando ele não gera retorno financeiro para o Estado. Ele é um elemento econômico importante. O problema é a burocracia para ele ficar regular. Tá certo? Então, o problema não é a pessoa, o problema é a lei, que consegue ou não colocar essa pessoa em situação legal ali naquele país. Quem que tem que resolver isso? O Estado. Ele negligencia essa ação, né? Ele manda embora. Fala, você tá ilegal? Eu não vou fazer aqui uma forma para você se regularizar, vou te mandar embora. Volta pro teu país ali, num avião, fretado pelas suas forças armadas ali, e vai lá, passa fome no teu país. Né? Tá errado, eu acho. Né? Você pode discordar de mim, lá na próxima aula, quando a gente for debater isso ao vivo, você fala pra mim o que você acha. Outra coisa, galera, o que gerou de consequência aí essa troca de chavinha, né? De um Estado extremamente interventor, de um Estado extremamente participativo, provedor do bem-estar social, para essa mentalidade mais conservadora, mais liberal. Primeiro, o Brexit. A gente já viu lá naquela aula falando sobre todo o processo, né? Como aconteceu a saída do Reino Unido da União Europeia, né? O Brexit abriu, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver outros países, se não a própria União Europeia se dissolvendo e voltando para um estágio talvez anterior, assim, eu não sei, não dá para ter bola de cristal, né? Não tenho esse conhecimento. O Milton Santos fala que quando você domina muitos elementos teóricos de análise social, você consegue ser clarividente, né? Você domina o dom da clarividência. Eu tenho humildade de dizer que falta muito para eu dominar as coisas que me permitam essa clarividência. Eu não sou um especialista, né? Mas eu chuto que nos próximos anos é possível que a gente veja outros países, né, de tendência mais conservadora, que já tem essa sementinha aí né, do euroceticismo, saindo também da União Europeia, acionando lá o artigo 50, né, do Tratado de Lisboa, pagando aquela multa de 39 bilhões e saindo fora da União Europeia. Não sei dizer, tá certo? E além da Brexit, você teve duas eleições para o Parlamento Europeu que sinalizaram que a extrema-direita e que o pensamento de direita mais radical está crescendo na Europa. A eleição parlamentar de 2014 e depois a de 2019, né, que foi agora, recém. Né? A de 2014 foi um salto, né, de partidos novos e de partidos que simpatizaram com a extrema-direita, com esse pensamento xenofóbico, com esse pensamento eurocético, de que o bloco em si já não está sendo tão sustentável. Né? São esses dois pontos principais, galera, que eu vou dizer que a extrema-direita pegou para si, né, para exaltar principalmente o ufanismo e o nacionalismo, que eu vou mostrar ali na frente depois. Então, o pensamento de ataque ao inimigo mais fraco, ao inimigo em comum, que na verdade às vezes nem é o inimigo, né? Por que os alemães perseguiram o judeu? Eu não sei explicar, porque o Hitler era louco, né? Por que a extrema-direita persegue os europeus, ou persegue os africanos e os árabes? Porque colocou todo mundo na mesma chavinha de que a árabe é terrorista e porque não tem coragem de bater de frente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um parceiro econômico grande. Né? Não tem bala na agulha para falar assim, ó, então vamos chegar aqui a um acordo bilateral que beneficia a gente. Não tem isso aí. Né? Então ela prefere atacar o lado mais fraco da sociedade, que são os imigrantes. Tá certo? Voltando aqui, ó. Então as eleições do parlamento de 2014 colocaram dentro da composição do parlamento europeu, que é um parlamento composto por todos os países da União Europeia, uma representação muito forte, como nunca tinha sido feito antes,
de partidos simpatizantes da extrema-direita, né? Você tem tantos partidos que surgiram após a crise de 2009, 2010, com essas bandeiras nacionalistas, xenofóbicas, né? Que são, como eu falei para vocês, que são essas frestas que a direita abriu, né, para debater. Vamos tentar solucionar o problema da crise. Quem que é o problema? É o imigrante. São os países que são economias mais frágeis dentro do bloco. Tá errado. Tá errado. Não é isso, não é esse o problema. Então, esses partidos surgiram a partir de uma premissa tosca. Só que ganharam voz, ganharam força. Tá certo? E, em 2014, conseguiram ali ocupar muitas cadeiras no parlamento. Tá certo? E alguns partidos clássicos que já tinham ali algum desgaste da direita, que tinham um desgaste, né? Que não conseguiam mais se valer do seu discurso, abriram essas frestas e ganharam força de novo. Então você tem partidos novos que são fundados em premissas estúpidas e partidos antigos, clássicos, que meio que renovaram seu discurso nesse pretexto que para mim é torpe e que ganharam voz, né? Convencendo uma juventude que não tem tanta maturidade, não tem tanto conhecimento histórico e nem vivência para julgar esse contexto histórico que viveram ali há 40, 50 anos atrás com Hitler, com Mussolini, com uma Europa que estava sendo engolida por um movimento de extrema esquerda ou extrema direita burro, né? Que acabou com a Europa, tá certo? Então isso aconteceu em 2014, vindo lá de 2008, 2009, 2010, 2014 as eleições. Lembram que eu falei na aula do Brexit que o David Cameron prometeu lá na sua reeleição o Brexit? Então foi nesse vácuo aí, ó, né? Por exemplo, em 2014 um partidozinho chamado UKIP, que é de extrema direita, assumido, né, que pregava o Brexit, ganhou cadeira no Parlamento Europeu. Nunca tinha ganho. Ganhou um monte, né? Existe um partido na Inglaterra chamado Partido do Brexit. Ganhou cadeira no Parlamento Europeu. Né? Por quê? Porque esse pensamento vinha crescendo. O pensamento vinha ganhando corpo. Pensamento eurocético, pensamento xenofóbico. Pensamento burro. Né? E 2014 então, o parlamento ganhou uma configuração que nunca tinha existido. Pensamento de extrema direita sendo... ganhando força, ganhando voz ali dentro do Parlamento Europeu. Olha só que loucura. Dentro do Parlamento Europeu existe uma ala eurocética. Não faz sentido. Mas tá bom, vamos lá. Passando aí pra frente. Nas eleições de 2019, né, teve ali uma ampliação no sentido da abrangência, não da quantidade. A quantidade até deu uma caída. Mas mais países, olha a difusão da ideia, né? Você tinha essas ideias concentradas em alguns países e de repente isso ganha difusão. Olha o perigo. Por quê? Você tem uma incidência forte nos países que abriram primeiro essa perspectiva do discurso de extrema-direita ressoar. Eles vão lá e pum, elegem um monte de gente. De repente esses partidos caem. Só que essa ideia se disseminou, né? Então, olha que loucura, os partidos de direita e extrema-direita que estão ali próximos, né? Ou aceitam debater ou defendem de forma fervorosa a dissolução, o desmanche da lógica da União Europeia, desse pensamento de bloco, desse pensamento de grupo, desse pensamento conciso, desse pensamento solidário até certo ponto. O pensamento eurocético hoje é a segunda força no Parlamento Europeu. Em números totais, os membros do Parlamento Europeu que aceitam debater ou que são defensores da mentalidade eurocética são a segunda força no parlamento. Isso é quase que uma implosão anunciada, né? E você tem ali alguns expoentes, né? Algumas pessoas que são fortes dentro dessa mentalidade, né? Os três, vamos supor aqui, que são, que tem, eu não lembro agora, Aliança pela Liberdade das Nações, acho que é isso, que é um pequeno grupo, um pequeno bloco de parlamentares, porque o Parlamento Europeu ele se
organiza em blocos, em grupos. Cada grupo defende certas demandas. E existe um grupo dentro do Parlamento Europeu que é nacionalista, né? Que meio que debate, que rebate essa ideia do grupo ser muito forte. E esse grupo, ele é puxado por esses três doidos aqui, ó. A Marine Le Pen, o Matteo Salvini e o Nigel Farage. O Matteo Salvini, ele é um cara novão, ele é um cara tipo boa pinta ali, italiano, né? Novão assim, ele já é velho, mas ele é um cara que é tido como um visionário, só que é de extrema direita. Ele pega forte nesse discurso xenofóbico, né? Ele pega forte nesse discurso eurocético, né? Junto com a Marine Le Pen até deu uma voltada atrás, porque ela viu que ela quase ganhou a eleição francesa, e aí parece que eles devem ter feito um balanço ali no discurso. Ela viu que talvez na próxima ela ganhe, e eu não duvido. Mas por quê? Porque ela tirou o pé um pouco desse discurso eurocético. O pai dela, que é um dos fundadores do Agrupamento Nacional, que é um partido francês, o Jean-Marie Le Pen, ela é a Anne-Marie Le Pen. O Jean-Marie Le Pen, ele chegou a dar uma declaração na Copa de 2006, se eu não me engano, que foi quando a França chegou na final e perdeu. Acho que foi, eu não lembro bem, mas eles chegaram ali no jogo, ou na final, acho que contra a Itália, acho que foi isso. Foi França e Itália. E aí a França estava na final e ele era candidato, ou se eu não me engano estava no parlamento ali. E ele falou assim, e todo mundo sabe que a seleção francesa só tem africano, né? Você pega ali, a maioria dos jogadores da França são descendentes de africanos, não são franceses. Ele chegou e deu uma declaração assim, eu não vou torcer para uma seleção que é só composta por imigrantes africanos. Essa seleção não é uma seleção francesa. Olha essa declaração de um líder político, de um fundador de um partido. Tipo, eu não vou torcer para a seleção do meu país, porque a seleção do meu país é feita de imigrantes. Louco, débil mental. Mas amém, né? Cada um pensa do jeito que quiser. Eu não concordo. Se você quiser concordar com ele, o problema é seu. Né? Se defenda com argumentos válidos. Eu acho que ele foi estúpido. A Marine Le Pen ela é mais moderadazinha um pouco, mas ela é eurocética fervorosa. Agora deu uma recuada porque ela perdeu a eleição, viu que o buraco é mais embaixo. Mas ela puxa o carrinho, né, do euroceticismo, da xenofobia, que a França também sofreu um punhado de atentado terrorista dos árabes. Né? Claro que ela ganha coro, né, ganha respaldo por conta disso, de um argumento distorcido, tá certo? O Nigel Farage, que eu falei lá do partido Brexit, ele é o líder do partido Brexit que puxou lá o coro em 2014 pro David Cameron votar o plebiscito, né? A alternativa para a Alemanha é um partido clássico alemão, né? Que tem ganhado força dentro da Alemanha, mesmo que dentro da Alemanha exista, e depois eu vou falar isso para vocês, um acordo entre os países de centro, de direita e até de esquerda, chamado cordão sanitário contra a extrema-direita, né? Então, esse partido, ele meio que tem um grupo de outros partidos que não abre espaço para ele debater. Mas como o negócio já difundiu, né, que eu falei para vocês, que o discurso da extrema-direita, ele já meio que se dissipou na mente e no espectro político, social da Europa como um todo, isso ganhou força e fez com que a alternativa para a Alemanha ganhasse força dentro da Alemanha, né? E você tem casos, ou o caso mais específico, que é na Hungria, com o Viktor Orbán, que é um louco, né? Que foi eleito por um partido assumidamente de extrema-direita, né? E que hoje governa com áreas de autoritarismo dentro da Europa, num partido ou num país que tem uma democracia, mas que tem uma democracia hoje que é corroída pelo autoritarismo, né? Que ele fez aproveitou da pandemia, aproveitou do contexto, do momento histórico que aconteceu agora, para governar com áreas de ditador, com áreas de autoritarismo, o país, né, a Hungria. Nesse momento, é agora. Se jogar ali e procurar Viktor Orbán no Google, você vai ver quem que é esse cara e o que é o Fidesz, né, que é o partido de extrema-direita da Hungria, né? Outro partido também que tem ganhado força, agora está um pouquinho mal das pernas, mas teve mais forte já recentemente, o Vox na Espanha, partido de extrema-direita. Partido pela Liberdade na Holanda também, partido de extrema-direita, e tem ganhado força, né? Tem ganhado muita força na Holanda. Tanto que o líder do
Partido pela Liberdade da Holanda, também está junto com a Marine Le Pen, com o Matteo Salvini, com o Nigel Farage, com o Orbán e com outros líderes da extrema-direita, né, assumidos, criando uma aliança para que esse discurso ganhe cada vez mais força dentro do Parlamento Europeu, dentro da sociedade europeia. Né? Então, olha só a proporção, aos pouquinhos, né, que isso vem tomando. Isso aí está acontecendo desde 2008, 2009, a gente já está em 2020, então são 11 anos, né, que esse processo ele vem ganhando corpo, que essa construção da mentalidade de extrema-direita vem ganhando força. Uma hora isso aí vai eclodir, uma hora eles vão ter muita força. Se vai ser bom, se vai ser ruim, não sei, porque primeiro eu não sou europeu, né, eu não vou opinar, mas vai ter alguma consequência, né, alguma mudança a gente vai sentir, eles vão sentir, né. Se eu estiver morando na Europa, eu também vou sentir. Mas por enquanto estou no Brasil, né? Então eu tenho meus problemas para se preocupar. Então vamos lá. Então, eleição de 2019, a gente teve essa difusão, né? Esse alastramento do pensamento por outros países. E olha só como é que ficou atualmente. Como é que está atualmente ali o cenário de poder, né? Onde é que está a extrema-direita no cenário político hoje de vários países na Europa? Quem que está legitimamente no poder? Quem foi eleito? Quem está ali comandando o país e que é assumidamente de extrema-direita? O János Arden e o Viktor Orbán, que são presidente e primeiro-ministro da Hungria, os dois do partido Fidesz, né? O Andrzej Duda e o Mateusz Morawiecki, que são presidente e primeiro-ministro da Polônia. Então, na Hungria e na Polônia, na Hungria é o PiS, né, que é um partido deles lá, eu não vou lembrar a sigla agora, mas nesses dois países, na Hungria e na Polônia, você tem partidos de extrema-direita que ocupam as duas principais cadeiras do Executivo Nacional, a presidência e o primeiro-ministro, né, e que reproduzem a mentalidade de extrema-direita, de perseguição a imigrantes, eurocética, de questionamento de várias bases diplomáticas, né, que foram construídas durante anos dentro da União Europeia, né, e você tem outros expoentes também que engrossam esse grupo, né, a Marine Le Pen, que eu falei para vocês, que é da França, o Thierry Baudet, que lá na Alemanha, ou lá na Holanda eu falei, né, ele foi terceiro, mas foi muito próximo do segundo, né, a votação foi muito apertada para eleger o primeiro-ministro holandês, né. O Thierry Baudet ficou em terceiro, mas muito próximo do segundo, consequentemente muito próximo do primeiro. Eleição apertada, né? Expoente do pensamento de extrema-direita. Vamos lá. Em crescimento, olha o tanto de país, galera, que hoje apresenta crescimento, né? Aumento do número de parlamentares ocupando o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu com mentalidade de extrema-direita. Extrema-direita clássica, extrema-direita padrão, né? Que em muitos casos vem ancorado naquela abertura que eu falei para vocês da direita. A direita para compor votos, para angariar votos, para conseguir tomar, né, ganhar espaço frente ao pensamento social, trabalhista, né, social-democrata, que é mais centro-direita ou mais para a esquerda, começa a abrir para o extremo e dar margem para que eles cresçam no Reino Unido, na Bélgica, na Grécia, em Portugal, na Espanha, na Noruega e na Dinamarca. Olha só, é muito país, são 7 países, né, que tem ali números em crescimento de parlamentares de extrema-direita, assumidos, tá? Partidos que não, ou países que não têm representantes de extrema-direita no parlamento. Isso pensando na União Europeia toda. São 3 só. 3 países de 26. Irlanda, Luxemburgo e Malta. 3 países, né? Então, tá estranho, tá perigoso, tá esquisito. Perigoso eu não sei, tá esquisito, né? Então, Irlanda, Luxemburgo e Malta são países que ainda não tem, né, que em 2019 teve, se eu não me engano, 2018, 2019, teve 2 países que antes não tinha e agora tiveram, que foi Portugal e Espanha, né, que estão ali na lista anterior, ó. Aqui, ó, Portugal e Espanha. Portugal e Espanha.
né? Estavam sem representantes em 2014, 2019 teve gente que entrou, né? Países que possuem grupos de partidos que recusam aliança com a extrema-direita, né? Enquanto você tem casos, né? Casos aqui, ó, de países que você tem crescimento porque abriram espaço, né, nas pautas da direita para pensamento de extrema-direita, tem países que não permitem esse tipo de entrada, não permitem esse tipo de aliança, né? O chamado cordão sanitário. Na Suécia, na Alemanha e na França. Mesmo que na Alemanha e na França você tenha cenários onde a extrema-direita sozinha conseguiu crescer porque esse pensamento reverberou, né? Como eu falei, na França a Marine Le Pen quase ganhou, né? E ela é extrema-direita declarada, tá certo? Mesmo com o cordão sanitário, mesmo com partidos de direita que não aceitam alianças com partidos de extrema-direita. Então ela fez isso sozinha. Olha só a força que eles têm, né? Vamos lá. Partidos políticos que se elegeram, né, com alianças com outros partidos de extrema-direita. Partidos de direita, centro, que dentro da coligação deles, né, para se eleger, abriram espaço para fazer uma aliança que é o oposto do cordão sanitário. Partidos que fizeram coalizão. Vamos chamar esse partido aqui para engrossar o número de votos, né? Olha só, aumenta demais, cara. Né, ó, República Tcheca, Itália, Austrália, Finlândia, Eslováquia, Letônia, Bulgária, Ucrânia e a Dinamarca. A Dinamarca não chegou, o partido de extrema-direita da Dinamarca não chegou a participar da coligação, mas hoje, né, com o partido de direita, né, todos esses aqui hoje, olha só, todos esses países hoje têm governos de direita, né, que são, eita, tremeu a câmera aqui, partidos de direita, que são conservadores liberais, né, naquela mudança de chavinha lá do social trabalhista, que é mais à esquerda, mais a centro, pro liberal, conservador liberal, conservador político, liberal econômico, que é mais à direita. Todos esses países têm partidos eleitos com esse espectro, com o apoio da extrema-direita, né? Então, olha só, vamos voltar aqui rapidinho. Ó. Hungria e Polônia, governos de extrema-direita. Na França e na Holanda, quase ganharam. Disputada a eleição. Cresceu no Reino Unido, cresceu na Bélgica, cresceu na Grécia, cresceu em Portugal, cresceu na Espanha, cresceu na Noruega, cresceu na Dinamarca. Irlanda, Luxemburgo e Malta são os únicos que não têm partido no parlamento. Na Suécia, na Alemanha e na França, tem partidos que não aceitam, mas mesmo assim, você tem, vou voltar aqui, ó, a Marine Le Pen na França, que quase ganhou a eleição, né? Você tem, lá na Alemanha, no outro slide que eu mostrei, né, um partido clássico que abriu, né, que ganhou força por conta desse ressoar, né, da mentalidade extremista direita. Olha aí. Então você tem, mesmo que com o cordão sanitário, essa força crescendo dentro da sociedade desses países. Né? Na Suécia também, você tem lá o partido de extrema-direita isolado. Por enquanto não ganharam tanta força, mas estão ali. Né? Agora olha aqui, ó. Em países que a extrema-direita e a direita fizeram coligação, né? Menos na Dinamarca, que eles hoje apoiam, mas não fizeram, não são coligados na chapa que ganhou, tá certo? Mas olha o tanto de países aqui, ó, que a extrema-direita está no governo, mas não na figura do chefe, não na figura do político, mas sim na base. Olha aí, é bastante gente, tá certo? Então vamos para a discussão que eu quero colocar com vocês, assim, ó. O que aconteceu, né? Que para mim é o preocupante, né? Essa abertura que a direita deu para conquistar votos, porque a bandeira da extrema-direita, ela é atraente, né? Ela é uma solução que parece mágica. Vamos expulsar todos os imigrantes, vamos sair da União Europeia. Pronto, tá resolvido o problema. Não é assim que se resolve, né? Não é
a bandeira que tem que ser levantada, a bandeira do extremismo, do radicalismo, de resolver como se fosse uma partida de futebol, é burra, né? É burra. Então, você adotar essas falas, essas pautas, para chamar voto de uma população que, infelizmente, não tem senso crítico, pode ser um problema, né? Isso abre a chance de partidos de extrema-direita se difundirem, crescerem, ganharem força e podem se tornar, sim, um problema. Não sei, não posso ter bola de cristal, mas pode acontecer uma coisa que a gente ainda não concebeu, mas que pode ser um grave problema depois para enfrentar lá na frente, mais do que os problemas que ele já tem hoje, né? Olha aí. Com isso, o discurso defendido pela direita passa a assimilar pautas da extrema-direita para aglutinar eleitores. A gente vai falando já de antes. Agora, características que vão sendo cada vez mais valorizadas, ecoadas, disseminadas, difundidas, que vão ganhando força, né? Nesse crescimento. Ultranacionalismo. Não é o nacionalismo saudável, é o ultranacionalismo, né? Meu país é o mais lindo, meu país é o mais poderoso, meu país não aceita gente estranha, meu país só quer gente do meu país, meu país não quer muçulmano, meu país não quer africano, né? Isso chegou num tal ponto, olha aí que loucura, pra vocês verem o tamanho da bronca, que isso é um dado que eu peguei nas videoaulas que eu assisti para montar essa discussão com vocês aqui, ó. Mais de 50% da população europeia hoje discorda plenamente da abertura de fronteira para países muçulmanos. Ele não quer saber quem é, generalizou, todo muçulmano é problema. Né? Todo muçulmano é problema. Isso está errado. Isso é tosco. Né? Você generalizar, achar um inimigo e falar, não, o problema está nele, então não vamos deixar ele chegar aqui. E pronto, está resolvido. Não está resolvido o problema. Não está. Infelizmente não é assim que se resolve, né? Reterritorialização, isso aí é uma coisa da geografia. Eu, como professor de geografia, estudei isso também na faculdade, que é o seguinte: a reterritorialização, ela debate, ela é uma forma de caracterizar o euroceticismo, né? Que é o quê? Ah, beleza, depois da Segunda Guerra a gente estruturou a União Europeia, né? Melhor, lá com o Acordo de Schengen, né? Com aquele acordo de pacificação dos anos 50, né? Então, chegou uma hora que isso satura, ou pelo menos isso é debatido, criticado, e os países balizados por esse ultranacionalismo começam a ressignificar, né? A redefinir ou a reafirmar os seus territórios, as suas fronteiras. Olha, então tá, eu sou a França e os países que fazem parte do bloco europeu e que são meus vizinhos não tem que ter isenção de imposto, não tem que ter união aduaneira, não tem que ter um mercado comum integrado. Então isso começa a dar argumento para debater ou para rebater a União Europeia, né? Vou reterritorializar o meu país em detrimento desse bloco que está aparentemente em colapso. Olha aí, né? É o euroceticismo. Antiglobalismo, né? Que é uma expansão desse euroceticismo. Não é só o bloco, é o mundo inteiro. Eu não tenho que fazer acordo com o Mercosul. Eu não tenho que fazer acordo com a APEC. Tenho que fazer acordo com o Brasil. Tenho que fazer acordo com a China. Tenho que fazer acordo com os Emirados Árabes. Eu não tenho que fazer acordo com o bloco. Eu tenho que fazer acordo com o país. Acordos bilaterais, né? Vou quebrar essa lógica globalista, integrada, de bloco, de cooperação, de integração, né? E vou pensar primeiro no meu território, no meu país, na minha nação, na minha economia, no meu povo, né? Então você dá margem aí ao protecionismo, que é o que vem fazendo, por exemplo, o Trump nos Estados Unidos, né? Ah, esse país aí está me atrapalhando, vamos taxar. Ah, esse país aí está sendo um grande
um grande entrave para o crescimento da economia. Então vamos taxar ou vamos fazer alguma sanção econômica para ele, né? Protecionismo. Ou vou subsidiar minha produção para fazer com que o produto fique mais barato. Protecionismo, né? Subsidiar é fazer o que a China está fazendo lá com o dumping, né? Subsidiar o produto para a gente conseguir quebrar a economia do outro país, né? Encarece o meu custo a curto prazo para depois pegar o monopólio lá na frente. Protecionismo. Não é saudável para uma economia você pensar no próprio umbigo sem a gente estar numa economia integrada, gente. A gente está numa economia global. O capital circula livremente, aí não tem fronteira, né? Também não sei se é a solução para o planeta, né? O livre mercado, a circulação e receita de capital. Mas tá aí, né? Qual que é a solução? Você sabe? Eu não sei. Eu não consigo dar uma solução agora. Eu não sou economista, não tenho gabarito econômico suficiente para dizer uma solução agora de pronto, mas não tá nisso aí, né? Não tá na reterritorialização, não tá na antiglobalização, pelo menos não da forma como está apresentado aqui, né? O protecionismo, a xenofobia, a perseguição a imigrante, né? O euroceticismo, não é isso aí a solução, pelo menos não nessa pauta. Vamos progredir, né? Tá, vamos seguir. Pautas disfarçadas, que aí que é a treta, aí que é a treva. Autoritarismo. Se um Estado, se um governo precisa impor, e a palavra é impor, medidas protecionistas, precisa quebrar acordos de bloco, precisa reterritorializar, reafirmar o seu poder nacional, a sua soberania nacional, e não consegue fazer isso de uma forma democrática, um presidente, um primeiro-ministro, ele pode impor essa situação. Sim, pode impor, né? Ele pode ali manipular o sistema democrático, manipular os poderes e impor isso. O que aconteceu com o Viktor Orbán, né? Pela necessidade de colocar o país nos trilhos, né? Vamos lá colocar o país nos eixos, colocar o país para crescer novamente, né? Discurso autoritário. Como? Eu tenho que tomar o poder, eu tenho que ter a força necessária para isso. O parlamento não me ajuda, né? O Congresso não me ajuda. Eu não posso fazer isso se eu não tomar o poder de tudo. Olha o perigo, né? Ufanismo, que é o que o Trump fez lá com aqueles discursos dele do Make America Great Again, ou o America First, né? que é também ultranacionalismo, né? Vamos ser grandes, vamos crescer, vamos vencer, né? Que foi o que o John... fugiu o nome dele agora. O primeiro-ministro britânico lá que fez. Vamos implantar o Brexit, né? Você dá autoridade para o seu discurso. Tá certo? Boris Johnson, lembrei. Sabia que era John alguma coisa. Boris Johnson. O Boris Johnson, quando ele tomou o lugar da Theresa May, né? Quando ele entrou no lugar da Theresa May, o discurso dele é: vamos implantar o Brexit, né? Ele reafirma, ele dá força no discurso. Isso é ufanismo. Vamos fazer, vamos vencer, vamos conseguir, né? Outra coisa que também é perigoso, né? Contra o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Aquele que fez sempre da mesma forma, aquilo que já está imposto, que há muitos anos funciona daquele jeito, né? Que aí pode ganhar áreas contra... porque os políticos querem manter a norma vigente, querem manter da forma que está, que favorece só eles, né? Ou que não muda, a gente precisa de mudança. Então vamos quebrar essa ideia do politicamente correto, né? Vamos tirar esses que já estão há muito tempo e colocar novos. Mas quem são esses novos? Né? O que eles querem? Qual que é o interesse deles? Não sei, né? E outra, que também não é um problema só do Brasil, não é isso está no mundo todo, tá, galera? Isso aí a gente está vivendo, não existe mais bolha, não existe mais ilha, não existe mais país isolado. Tudo que reverbera aqui pra gente no Brasil é porque está acontecendo no mundo, né? Então a gente está experimentando também a realidade que está mundial, tá? Parece que a gente está falando um pouco do Brasil aqui, mas isso é mundial, tá? E a questão da liberdade de expressão, né? A extrema-direita ela usa muito de bandeiras que são radicais e que às vezes são preconceituosas, que são xenofóbicas, que são agressivas, que são machistas, que são homofóbicas, para defender
pautas com aquela ideia de encontrar um inimigo em comum e que são perversas, que são criminosas, né? Que são preconceituosas e se defendem como, mas eu estou dando a minha opinião. Às vezes a sua opinião é extremamente desnecessária, extremamente burra, extremamente tosca e extremamente cruel, e não é necessário que você reproduza isso para ganhar eco depois lá na frente, né? E ser assimilado às vezes por pessoas que não têm senso crítico para filtrar o que você está dizendo, né? Responsabilidade pelo seu discurso também, isso na política vale muito, né? Enfim, isso aí são pautas que estão diluídas dentro daquelas outras que eu falei ali anteriormente, mas que são reproduzidas de maneira velada, ou às vezes nem tanto, dentro do discurso da extrema-direita. Tá certo? Agora chegou a parte que eu gosto, que é as perguntas para vocês responderem naquele textinho maravilhoso, que inclusive eu vou fazer esse comentário aqui agora, no final do vídeo, pra parabenizar vocês, galera. Esses últimos textos que a gente produziu aí nesse primeiro trimestre, eu até fiz algumas anotações aqui, eu quero comentar com vocês em algum momento. Se a gente estivesse na sala, eu ia fazer isso já em outro momento, mas acabou não dando, né? Eu também não produzi nenhum vídeo falando disso especificamente, mas eu achei muito interessante o posicionamento de vocês e como ele é diverso, né? E eu quero que... E essa aula ela foi meio que proposital, eu abri muita coisa para que vocês consigam me trazer isso de forma escrita, tá? E eu quero que no debate também aflore, eu quero a participação de vocês nos debates, que o pessoal se esforce para estar, porque eu quero ver essa diversidade entrando num debate, né? A gente não precisa se agredir, não precisa também achar que o outro está errado, mas eu quero ver essa diversidade de pensamentos de vocês ao vivo, né? Numa live aí que a gente futuramente vai trazer, tá bom? Então, galera, preparem aí os seus argumentos para a aula ao vivo na semana que vem, tá? E a partir do debate, eu quero que vocês segurem um pouco essa emoção aí, e que a partir do debate que a gente fizer na próxima semana, vocês consigam, com seus argumentos, responder essas questões aí, ó. Por que o pensamento de extrema-direita tem ganho espaço entre os mais jovens? Né? Qual que é o argumento? Quais são os pontos que conseguem justificar esse crescimento entre a população mais jovem? E, segundo, entre as características e pautas definidas pela extrema-direita, há alguma que vocês consideram construtiva? Ou seja, que vale a pena ser trazida para um debate sério, para um debate que não seja extremo, para um debate que não seja acusatório, né? Para um debate que não seja de tom bélico? Tem alguma pauta que vale a pena ser trazida para o campo da discussão política, né? Disso que eu falei para vocês, ou do que vocês acharem que vale a pena ser trazido? Tem alguma que vale a pena ser reproduzida, né? Que vale a pena ser colocada de fato como importante, né? Então dissertem aí, façam suas anotações. Na próxima aula, que vai ser ao vivo, a gente debate isso, tá? Dá uma encorpada nesse debate aí, vocês coloquem os pontos de vocês, e aí pro próximo vídeo que eu vou gravar, né, que eu vou falar um pouco sobre esses movimentos populares aí, que tem a ver com o racismo, né, o Black Lives Matter, que a professora Gisele também já falou um pouco com vocês, né, e como isso também reverberou no Brasil. Eu vou gravar um vídeo, eu pretendo não trazer slides, eu quero falar mais com a tela aberta, assim, fazer uma edição pós-fala, né, colocar algumas coisas assim que vai aparecer na minha cabeça aqui do lado. Não quero mais usar o slide, eu vou tentar mudar a forma de apresentação do vídeo. Vai dar um trabalhinho mais de pós-edição, mas não dá nada. O tempo é o mesmo de montar o slide ou montar o vídeo. Então, nos próximos vídeos, esse texto que eu quero que vocês façam a partir dessas perguntas aqui, ele só vai ser entregue para mim no dia que eu publicar o primeiro vídeo, que é o único, né? Só nesse que eu coloquei 2, quando eu publicar o primeiro vídeo do Black Lives Matter lá, a questão racial, tá? Tem no cronograma que eu passei para vocês, que é aquela folhinha lá das datas, então sigam aquela folhinha, tá certo? E é isso então, galera, a gente se vê aí na aula ao vivo da semana que vem. Sejam
responsáveis aí para produzir os argumentos de vocês para a próxima aula. Não cheguem ali também de mãos abanando. Eu acho que a ideia nossa é produzir conhecimento. Não eu, né, que sou professor. Eu acho que eu não sou o dono do conhecimento. Pelo contrário, eu também aprendo com vocês o tempo todo. Mas a ideia é que a gente debata e consiga produzir algo em grupo, coletivamente, né? E então é isso, né? Vocês têm aí os 2 vídeos sobre esse tema. Claro que vocês viram que eu divaguei um monte, né? Falei sobre muita coisa, né? São vídeos longos. Eu quero ver se os próximos eu consigo ser mais conciso, fazer vídeos de 30 minutos. Esse eu nem sei quanto deu, mas vou tirar mais de 60 minutos. Então fazer vídeos mais curtinhos, para que também vocês consigam prestar atenção, né? Porque um vídeo de 1 hora às vezes é cansativo pra caceta. Então é isso, galera, né? Olhem aí, ó, essas perguntas, elaborem os argumentos de vocês. Na próxima aula a gente debate. E aí vocês têm um tempinho para elaborar esse texto, né? Ou trazer ele para ser debatido aí nessa aula ao vivo da semana que vem, beleza? Então fica assim. Beijo para vocês, um abraço e se cuidem. Falou, tchau, tchau. Deixa eu puxar aqui.